Aleluias, louvado seja Deus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você, amém? É maravilhoso nós poder estar na casa de Deus e adorar Ele de coração livre, coração aberto, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Que a graça de Deus seja com cada um, com todos que nos visitam. Sempre é um privilégio termos visitantes. Somos filhos de Deus e cada filho de Deus é bem-vindo entre nós para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que aqueles que estão acompanhando pela internet, Deus possa grandemente vos abençoar. E eu creio que Ele fará isso se você estiver no Espírito. Louvado seja Deus. São João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos ler juntos? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai Celestial, não precisamos pedir para que o Senhor venha, porque o Senhor já está entre nós. Só precisamos pedir que o Senhor continue abençoando, Senhor. E agora, essa parte tão importante que é a Tua palavra, compete a minha responsabilidade, Pai, de estar aqui e ser o Seu vaso. Eu peço que o Senhor use-me segundo a necessidade da igreja, que o Senhor possa, se for necessário, mudar o tema, se assim for a sua vontade. Mas se isso que está em meu coração é o plano do Senhor para essa noite, Pai, unja, inspira-nos, ó Deus, de tal maneira que nós possa ser ricamente abençoado pelo Senhor. É o que rogamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que a graça de Deus seja com cada um. Esta manhã nós tivemos um bom momento na presença de Deus, quando nós falamos sobre o único lugar provido por Deus para adoração, e nós vemos que o profeta, ele nos ensina para que ele mostra que Deus escolheu um lugar, e é nesse lugar que Deus recebe a adoração. Não é num sistema, não é numa religião, mas é na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa que recebeu o nome que é sobre todo nome. Amém? E nesta noite eu desejo falar sobre um tema com o título A Vitória Final. A vitória final. Nós sabemos que houve uma batalha que começou no céu. E essa batalha, ela se estendeu do céu para a terra. E assim, por milênios, continua esta batalha. É uma batalha de Deus contra o diabo. Só que o diabo é tão covarde, que, vendo ele que não era páreo para lutar com Deus, ele quis lutar contra a criatura de Deus, para tentar vencer a Deus, acabando com o que Deus tem de mais precioso, que é a sua família. Pense você um pouquinho, você como pai, você como mãe, se houvesse um inimigo que queria realmente o teu fim, e esse inimigo então ele viesse contra você,
em algumas investidas e você vencesse de uma forma acachapante contra teu inimigo. E o teu inimigo, então, vendo que não podia contra você, começasse a atacar os seus filhos, o ponto fraco. Você ficaria simplesmente observando ou você compraria essa briga? Na verdade, não compraria. Você diria: Satanás, essa briga é minha. Você é um covarde. Você, como pai, iria batalhar em favor dos seus pequenos. Foi assim que Deus fez. O diabo, ele se levantou contra Deus, porque ele disse: eu farei um reino e serei como o Altíssimo. E Deus não, mesmo o diabo, iniciando uma batalha diretamente contra Deus, Deus não precisou ele lutar diretamente com o diabo, porque não tem nem como haver comparação Deus versus Satanás. Então o que Deus fez? Mandou simplesmente Gabriel. Mandou, ou melhor, o anjo Miguel, para que eles lutassem. E a batalha se iniciou e Satanás foi chutado dos céus, expulso dos céus. E ele então, como eu disse, em um ato de covardia, investiu contra nós, vendo que nós somos frágeis. Mas Deus comprou a nossa briga, investiu contra o diabo. Agora, veja vocês que como o diabo, ele mudou o plano da batalha, de um plano espiritual que era antes, porque o diabo é um espírito e Deus é espírito. Então era uma batalha entre espíritos. E agora Satanás vem e atinge ou se levanta contra o homem de carne. Deus, para continuar essa batalha, ele precisava tomar uma decisão. E essa decisão não faria dele maior, porque na verdade ele não pode se tornar maior, porque ele já é eterno. Mas essa decisão faria dele menor. Mas ele não se preocupou em descer ao nível nosso. Veja o grande amor de Deus, a graça redentora do Senhor, nosso Salvador. E aí você vê que quando a gente olha, é comum você ver pessoas incrédulas, elas tentar desfazer de Deus, quando elas descrê de Deus, dizendo que não existe um Deus. Então, eles, para comprovar isso, eles tentam confundir as pessoas, mostrando alguma incompatibilidade quanto o que Deus é e os acontecimentos que Deus faz. Mas não há nenhuma incompatibilidade quanto Deus e seus feitos. Está tudo coerente. Mas as pessoas veem incompatibilidade por quê? Porque eles veem pelos olhos naturais, olhos carnais, inspirado por Satanás. Eu creio que vocês já viram muito perguntas como: se Deus pode todas as coisas, por que permitiu que houvesse um diabo? Por que, ou melhor, por que não aniquilou o diabo de uma vez por todas? E assim a batalha não viria para nós. E se você olhar isso pelos olhos naturais, você vai ficar um pouco confuso, porque você vê na nossa visão, na nossa vida natural, você vê o quê? Tristezas, decepções, mortes, covardias, doenças, pestes. É tanta coisa ruim. E você sabe que a origem disso tudo vem de Satanás. E aí o ateu, o incrédulo, ele vai dizer: se Deus pode todas as coisas, por que não eliminou o diabo desde o início?
é que Deus, irmãos, Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele pode, de uma desgraça, transformar em uma bênção inexplicável. E quando o diabo ele tentou contra Deus, Deus viu ali a oportunidade de fazer o que era bom se tornar melhor ainda. Como assim? Pense você, que prazer nós teríamos no dia se não houvesse noite? Que prazer nós teríamos na saúde se não houvesse doença? Que prazer nós teríamos no céu se não houvesse o inferno, se não houvesse dores? Nós seríamos simplesmente pessoas vivendo algo bom, mas sem sentir emoção, sem ver a grandiosidade do bom o qual nós viveríamos, porque nunca vimos algo diferente. Veja que quando Eva foi tentada, foi fácil para o diabo, porque o diabo só disse para ela o seguinte: se tu tocares na árvore proibida, tu serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. O bem Eva já conhecia. Era bom? Era bom. Mas ela pensou, se há outro lado, por que não conhecer? Mas ela não sabia o que era o mal. Ela não sabia que o mal seria a desgraça da humanidade. Ela pensou em um outro lado. Eu conheço o lado bom, mas quem sabe o mal seja melhor? A vida seria, irmãos, monótona para nós na eternidade, se não tivesse ouvido lutas e batalhas. É comum, vocês já devem conhecer casos, empresas potentes, que começou do zero por algum empresário, visionista, batalhador, lutou, bateu de porta em porta, suou, conquistou. E quando ele morre, e os filhos que nasceram em berços de ouro, em pouquíssimo tempo põem tudo à falência. Porque eles não souberam o que é batalhar para conseguir. Então não se dá valor. Se não conhece os dois lados, não se dá valor até que perca. Então veja que, quando, irmãos, vamos meditar um pouquinho em Deus, antes que houvesse o pecado, antes que houvesse a morte, antes que houvesse o mal. Deus é eterno. Venha comigo aqui, imagine um pouquinho. Eternidade é sem princípio e nem fim. Então, nós não vamos conseguir medir o passado, porque não existe um início. Mas vamos jogar então aí 100 trilhões de anos para trás. Ou muito mais do que isso. O que era antes tudo? Era um Deus que habitava e enchia todo o espaço. Mas ele não tinha forma. Ele não podia ser tocado. Ele não podia ser visto por ninguém. E quando nós, irmãos, me acompanhem nisso, eu creio que nós vamos ser abençoados esta noite. Quando nós nos deparamos com a grandeza do universo, você vê o universo, quem estuda, você sabe, e mesmo quem não se aprofundou nisso, você imagina, você olha para a imensidão e é tão grande. E essas estrelas que a gente vê são planetas que precisam de bilhões de anos-luz para chegar até lá. E quando chega lá, vai ver outras infinidades de estrelas a outros bilhões e trilhões de anos-luz distante. E quanto mais viajar, mais você vai avistar. A ciência, há pouco tempo, ela chegou a uma conclusão, que o mundo, ou que o universo,
ele está em expansão. E eles têm razão nisso. Porque se Deus criasse o universo como alguém que faz um bolo e confeita aquele bolo e deixa ele bonito, e aí você se afasta e olha e diz: está completo. Então Deus seria limitado. Ou seja, ele foi até aqui e ele fez isso. Então eu vou conhecer a Deus, por mais que eu leve muitos bilhões, trilhões e infinidade de anos, mas vai chegar um momento que conheci tudo que ele fez. E aí eu conheci tudo que Deus é. Mas o profeta diz assim, que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus e não vamos nunca conhecê-lo por total. Aí se você olha, peraí, mas uma eternidade é sem fim. Então eu vou conhecendo até que eu conheci tudo. Isso se Deus tivesse criado e parado. Mas, como a ciência mesmo, você diz, mas a Bíblia diz que Deus parou e descansou no sétimo dia. Calma, isso se trata do planeta Terra, não do universo. Vocês estão me entendendo? Então, quando a ciência diz que o universo, e eles dizem assim, que tudo que vemos, planetas, tudo se originou de uma explosão, o Big Bang, uma grande explosão. Ora, se Deus quis usar uma explosão para criar, eu não sei. Mas agora eles descobriram que isso continua havendo outras explosões e outros planetas, e a coisa vai indo. Eles estão certos, porque Deus é eterno, sua criação nunca terminará. Pense, que triste seria perder o céu, porque nós conheceremos. E a Bíblia diz que Deus criou os mundos. Eu fiquei decepcionado. Eu assisti um debate entre um pastor e um ateu. E o ateu não era um simples ateu, é um cientista. E o ateu ia perguntando para ele, e ele ia respondendo sobre a criação, sobre tudo, e muito bem falado, muito bem explicado. Mas quando o ateu chegou e falou para ele, você crê que existem outros mundos, Ele disse, não creio. E o ateu disse assim, mas se a ciência descobrir que há outros mundos, haverá algum tipo de revolução entre a fé? Ele diz, sim, com certeza. Será uma confusão, ou seja, os crentes vão ficar atordoados porque é fora do que eles sempre pensaram. Eu pensei, meu Deus, por que não cita para o ateu que Deus criou os mundos? E ele disse com foi enfático o pastor, que não há outros mundos, que ele não crê, e se aqui a ciência descobrir, isso trará uma confusão no meio da fé. Vamos conhecer mais das Escrituras? A Bíblia diz que Deus fez os mundos. Então vamos aqui. Então, quando nós nos deparamos com a grandeza do universo, pense comigo, você vai me ouvindo e vai imaginando. O esplendor da natureza, desde uma simples flor, irmão Jair, você começa a olhar aquelas cores, o degradê das cores, o bordado que aquilo foi feito. Como pode isso ter vindo do acaso? Há uma inteligência muito grande na criação que mostra que há um arquiteto por trás de tudo isso. Porque mesmo que surgisse de uma explosão causada por ninguém, que não há como acontecer, e essa dita explosão causada por ninguém trouxesse vida, seriam vidas incompletas, coisas boas e coisas ruins, mas quando vê a criação de Deus, tudo é perfeito. O corpo humano é tão perfeito. Há uma sabedoria tão grande. E aí você olha
Uma vez, um ateu, ou alguns ateus, tentando provar que a vida veio da evolução, ou seja, o ser humano antes era um macaco, um chimpanzé, e evoluiu até chegar a ser homem. E os animais também evoluíram. E aí eles, olha só, irmãos, eu não consigo ver tanta, eu não vou dizer burrice, mas tanta falta de visão para alguém que é tão inteligente. E o cientista, irmão, ele tomou, sabe o quê? Para explicar a evolução, ele tomou a girafa. E ele disse: observe a girafa. Ela tem um pescoço muito enorme. E o sangue precisa subir até o cérebro da girafa para oxigenar o cérebro. Mas observe que, quando você olha, o coração daquela girafa é uma bomba muito potente para conseguir empurrar o sangue acima. E o cientista começou a mostrar, o ateu, e disse: mas observe, se o sangue chegasse no cérebro da girafa, com a potência que ele sai do coração, explodiria o cérebro, haveria um derrame cerebral e ela morreria. Mas veja como há uma evolução. A evolução evoluiu para proteger o cérebro da girafa. E ele disse: e você estuda na garganta dela, você vai encontrar válvulas que recebem o sangue em uma pressão, e elas retêm a pressão e liberam com menos força, e aí então vai para outra válvula que tira a pressão que sobrou e passa para outra válvula. E ele diz: e quando passar pela última válvula, ainda o sangue está numa pressão que, se chegar no cérebro, dá um derrame cerebral. Aí ele disse: na evolução, aí foi criado também um espaço esponjoso entre o cérebro, para que a última pressão de sangue perdesse força naquele espaço e o sangue chegasse suave para que não houvesse derrame. Muito lindo a explicação dele. Essa é a criação de um grande designer, um arquiteto que pensou em tudo. Aí um cientista cristão foi defender o lado da Bíblia. E ele disse: vamos aqui então. Se a coisa é assim como você diz, quer dizer, em outras palavras, realmente existe todo esse maquinário, toda essa tecnologia para tirar a pressão do sangue para não estourar o cérebro. Ele disse: então vamos aqui. A primeira girafa que existiu e que fosse beber água, ao abaixar a cabeça, sem toda essa tecnologia para tirar a pressão do sangue, quando baixasse a cabeça, o sangue desceria com pressão, explodiria o cérebro e ela morreria. E aí o cientista cristão disse: e um animal morto não pode evoluir. Então, ou seja, como que elas evoluíram para ter essa proteção para o cérebro? Elas morreriam antes de evoluir. Chegamos à conclusão que ela foi criada exatamente como ela é, pelo grande Deus que tudo pensou. Aí você vê a grandeza de Deus, irmãos, em tantos detalhes. Aleluias! Então, quando nós observamos o universo, o esplendor da natureza, nossos corações, irmãos, não tem como não ser levados a exaltar e a engrandecer esse poderoso arquiteto e criador de todas as coisas. Amém? Quando nós observamos tudo isso, nossas mentes, elas se estendem, não é assim? Elas se forçam para compreender, mas não são capazes de compreender a sublimidade e a perfeição de como Deus tudo fez. Diante disso, muitas vezes nos perguntamos: quem é Deus? Como Ele é? Como tudo começou?
E a primeira resposta que vem: Deus é eterno. Deus, ele habitava, como eu disse, lá, sempre habitou. E ele habitava sozinho, com seus pensamentos, com seus planos, com seus atributos. E ele desejou ter uma família, e nós somos a família. Quando eu digo que existe, que eu creio que existe outros mundos, porque a Bíblia diz que Deus criou pela fé os mundos. Eu não estou dizendo, e eu não creio, que Deus tenha outra família. Porque assim como nós não podemos ter mais do que uma família, Deus nos fez a imagem dele. Então aí está a resposta. Se Deus exige de mim que eu tenha uma família, Ele tem uma família. E essa família somos nós. Pode que haja outros tipos de vidas, mas vida humana, a forma de Deus, a expressão de Deus, a imagem de Deus, somos nós. Aleluias! Por isso que o diabo não quis ir para outros planetas, porque ele queria ir para onde realmente estava o que Deus tinha e tem de o mais importante, que é a sua família. Como eu disse, como covarde, não pôde contra Deus, então veio para ferir o que Deus mais amava. E Deus então habitava antes sozinho com seus atributos. Nele está, você diz, o que é o atributo? Atributos são qualidades que estavam em Deus. Que qualidades era essa? A qualidade de criador, de libertador, de salvador, de curador, tudo isso estava nele. Mas ele não podia expressar, porque não tinha ninguém para ser liberto, não tinha ninguém para ser curado, não tinha ninguém para ser salvo. Por isso que eu disse que quando as pessoas dizem, por que Deus não acabou com o diabo antes que ele viesse à terra? Porque Deus pode de uma desgraça fazer uma grande bênção. E ele viu que Satanás, em seu orgulho, seria útil para fazer do reino de Deus mais brilhante, para fazer de nós pessoas que realmente vamos estar no céu e vamos valorizar o céu, porque nós antes vivemos em uma terra cheia de peste, cheia de morte, cheia de decepção. E nós choraremos ali, e Cristo virá e secará de nosso rosto as nossas lágrimas e dirá: não chores mais, porque tudo se fez novo. Aleluias! Então o diabo, ele na sua burrice, ele só faz engrandecer o plano, a glória de Deus. Deus deixou. Deus não tinha antes, irmãos, forma. Porque espírito e pensamento não tem forma. Como eu disse, não podia ser visto, não podia ser tocado. Mas ele vivia com os seus pensamentos, ele vivia com os seus atributos: salvador, curador, libertador. A primeira coisa, você quer saber como tudo começou então? A primeira coisa que ele fez, porque ele não tinha forma, a primeira coisa que ele fez foi criar para si uma forma, para que assim pudesse se expressar. Que forma foi essa que ele criou? Deus teve que expressar seus pensamentos. Se você olha para uma laranja e você pensa na laranja e você quer a laranja, você tem que expressar o seu pensamento. E quando você expressa, você fala: laranja, eu quero essa laranja. Então você se move de pensamento para palavra. E Deus então, ele vivia só, ele não tinha forma, mas ele precisou criar uma forma para si, para poder então expressar. E ele então, como falamos, uma palavra é um pensamento expressado. Então Deus moveu-se de pensamento a palavra. Porque tudo foi criado pela palavra.
Estão me entendendo? Vocês estão imaginando Deus há bilhões, trilhões de anos atrás? Você não pode ver Ele. Você olha, eu fosse chamar você aqui, todos aqui, e olhássemos para a eternidade, e a eternidade fosse esse espaço, e eu diria assim: o que vocês estão vendo? Vocês estariam dizendo assim: não vemos nada. Mas esse nada é nada mesmo. Não é escuridão, não é luz, não tem nem como explicar o que é o nada. Mas de repente eu diria assim: permaneça aqui, porque Deus não pode ser visto, mas Ele quer se expressar para nós. Então logo nós veríamos Ele mudar de forma. E Ele se expressa agora de pensamento para a palavra. E quando Ele fala a palavra, então Ele muda. Ele não é que Ele muda, Ele caminha para, Ele avança para essa manifestação, essa expressão. E então, quando Ele se expressou, uma parte de Deus formou o quê? O que é chamado de corpo-palavra. Mas o que é o corpo-palavra? Ele surgiu na forma de uma luz, que é chamado de Logos. Logos quer dizer palavra. E essa palavra, quando Deus se expressou de pensamento à palavra, essa palavra saiu na forma de uma luz. E Deus é tão bom que Ele permitiu nesta era nós ver como era a aparência dessa luz, quando ela veio e se manifestou sobre a cabeça do profeta desta era. Ali estava o Logos sendo manifestado. Por isso, quando hoje há pessoas que infelizmente deixaram o diabo entrar em suas mentes e descrerem da mensagem, e muitos deles têm falado contra aquela coluna de fogo, eles provavelmente têm pecado contra o Espírito Santo. Porque atribuir algo que Deus fez ao diabo ou a uma enganação é pecar contra o Espírito Santo. O profeta disse assim: Deus se permitiu, porque quando chegaram para o irmão Brana e disseram: o senhor poderá ganhar muito dinheiro com essa foto, o senhor tem os direitos autorais sobre ela, e um dia isso terá muito valor, porque nunca houve um ser sobrenatural. Isso que a ciência americana, o FBI, que estudou e analisou para ver se não era uma falsidade, uma dupla exposição formada pela tecnologia. E eles chegaram ao ponto que aquilo realmente era uma luz que veio sem ser formado por eletricidade ou qualquer coisa. E a câmera captou a luz e gravou. E eles disseram para o irmão Branham: o senhor poderá ganhar muito dinheiro, o senhor tem os direitos autorais sobre isso. E a ciência assinou dizendo que aquele arquivo foi o único ser sobrenatural até então que se permitiu ser fotografado. E para quem não crê, vai até o Museu de Artes em Washington e você verá lá no Museu de Artes, guardado pela ciência americana, a foto. Mas a ciência não está preocupada com o homem Brana. Eles estão apreensivos com aquele ser sobrenatural que foi fotografado. Então o Logos, que é quando Deus moveu-se de pensamento. Pensamento não pode ser visto. Deus vivia com seus pensamentos, seus atributos, ele não podia ser visto. De repente ele move-se de pensamento à palavra. Haja. E essa palavra ela toma uma forma, a forma do Logos, de uma coluna de fogo. E essa palavra, vem comigo aqui para você ver a profundidade disso, irmão. Por isso que a Bíblia diz que tudo que foi feito por Jesus. E aí você diz: mas Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Só que Jesus, ele é chamado Filho de Deus, porque ele foi gerado por Deus. Mas Deus, capte comigo, Deus não criou outro Deus. Não, Deus moveu-se de um Deus sem forma para um Deus agora que tinha forma. E quando ele gera essa forma que é chamado Logos, que é a coluna de fogo, ela é chamada de Filho de Deus. Está entendendo?
Por que que a coluna de fogo, o Logos, é chamado de Filho de Deus? Porque aquilo foi gerado pelo Pai. E o profeta diz numa mensagem assim, que quando Deus falou a palavra, gerou o Logos na forma de uma coluna de fogo, aquela coluna de fogo, como uma criança, brincava diante do Pai. Ou seja, aquela luz, ela se movia diante do grande Deus, o Deus que não tinha forma. Mas o Deus que não tinha forma, ele não estava dizendo, ali está um segundo Deus que eu crio. Não, ele estava olhando dizendo, ali é eu. Só que é uma parte de mim que expressou agora de uma maneira que tem forma. Porque eu não tenho forma. E através do Logos, tudo foi criado. Haja luz. Estão me entendendo, irmãos? Agora esse Logos, irmãos, ele criou todas as coisas. E aí nós entendemos então que Jesus, ele é Deus em carne. Mas esse Logos, venha comigo, ele vai convivendo com os filhos de Deus e aparecendo para aparece para Moisés na forma de uma sarça, ou melhor, de um fogo sobre a sarça, e a sarça queima e não consome. Ele aparece para Moisés, Moisés diz, Senhor, eu quero te ver. Deus disse, nenhum homem pode me ver, mas faz o seguinte, fica observando entre a fenda desta rocha, que eu vou passar por ali, e você me verá. E quando ele passa e Moisés diz assim, e eu vi como que as costas de um homem. E ele aparece para Manoá, pai de Sansão, e vocês vão ver muitas vezes que ele aparece, de formas diferentes. Tudo isso era o Logos, se manifestando e aparecendo aqui e ali. Mas como eu falei nesta manhã, quando ele aparecia na forma do Logos, logo aqueles que recebiam a visita de Deus diziam, qual é o seu nome? E ele dizia assim, diga para eles que eu sou, me enviou a vós. Qual é o seu nome, para que quando o filho nasça, nós te adore? Porque perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso. Por que Deus não citava o seu nome? Porque ele só receberia um nome quando ele se tornasse carne. E esse se tornar carne estava dentro desse plano que eu falei para vocês, que quando o covarde do diabo batalhou contra Deus, não pôde vencê-lo, então veio atacar o que Deus tinha de mais precioso. E nós somos humanos, então Deus disse, eu vou lá e vou vencer a Satanás, mas para isso eu vou tomar a forma dos meus filhos. Quando ele tomou a forma de uma coluna de fogo, o Logos, ele não podia mesmo assim lutar contra o diabo. Ele até poderia, mas ele venceria o diabo e o diabo diria, não valeu, porque você venceu como Deus. E eu derrubei a teus filhos, e eles são homens, e para que haja uma vitória, terá que ser um homem para me vencer. Deus disse, não tem problema, diabo, eu estou a caminho de chegar a isso. E quando Deus vem e gera no ventre de Maria aquele óvulo já fecundado, e aquele bebê nasce e chora, a vida entrou nele. O que é que entrou ali? O mesmo Logos que lá, no início de tudo, saiu de Deus. Quando Deus se moveu de pensamento à palavra e disse, haja luz, e aquela palavra, ela veio na forma de um Logos de fogo, ou melhor, de uma coluna de fogo, que começou a dizer, haja, haja, haja. E esse Logos agora, já era Deus em uma forma, vivendo agora com seus filhos, aparecia para um profeta, aparecia para outro filho, aparecia para o outro, veio, ficou entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Ali era Deus, a coluna de fogo, que Deus antes não podia ser visto, mas agora ele estava se permitindo a ser visto, porque ele se mudou de um Deus que não tinha forma, para um Deus agora que tinha forma. E esse Deus agora que tinha uma forma, era chamado o Logos. E esse Logos foi chamado de filho, porque surgiu do Pai.
Mas ele não era um outro Deus, estou repetindo. Ele era o próprio Deus em outra forma. E quando o bebê nasce e Jesus chora, aquele mesmo Logos que lá no início se manifestou de Deus e criou todas as coisas, ele agora vem e encarna em Jesus. Agora então, o Deus que não tinha forma, toma uma forma igual à nossa. Um homem, exatamente como nós. E agora ele pode ser visto, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Deus não é um Deus diferente do que Jesus. Porque aqui está dizendo que Deus não era visto por ninguém, mas ele fez-se conhecer através do seu Filho. Muitos não entendem, porque diz, se é filho, então é outro. Não, ele é chamado de filho porque foi gerado por ele. E se ele gerou, ele é chamado de pai. E se aquele filho gerar, aquela criatura gerada na forma humana é chamada de filho. E aí ele vem, como disse essa manhã, e fala para Filipe. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele diz, estou há tanto tempo convosco e não me conhece, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E aí então, irmãos, aí o diabo agora enfrenta o covarde que atacou, derrubou os profetas. Nenhum foi perfeito, nem mesmo José, o tipo da perfeição. E o diabo garganteava e dizia, eu acabei com a tua criação. E se eu acabei com a tua criação, eu te venci. Eu não pude te vencer lá em cima, mas eu te venci aqui embaixo. Você não pode defendê-los. E outra, o diabo dizia assim, não tem como você reverter isso. Porque nenhum homem conseguiu vencer a mim. Eu imagino, irmãos, eu já falei em outro culto aqui. Pense comigo. Quando o diabo chegou, e o diabo faz suas reuniões com os demônios, e ele disse, está sendo difícil vencer a Deus. Mas ele é orgulhoso, sabe aquele que diz, eu sou um gênio. Eu tive uma ideia agora invencível. Os demônios diziam, como que é essa ideia invencível? Você já teve muitas ideias e dizia que eram boas e sempre você perdeu. Ele diz, mas essa não tem como Deus me vencer. Qual é a ideia? Ele disse, eu estudei a vida, eu estudei tudo como é feito, as coisas, a biologia, e eu captei uma coisa: nenhum animal podia cruzar com o homem, mas eu encontrei entre as criaturas que Deus fez um animal chamado serpente. E eu pensava, há algo muito parecido, porque a serpente, irmão, antes da maldição ela não era uma cobra, ela era um animal ereto. Como você prova isso? Ora, se Deus o amaldiçoou e fez ela se tornar rastejante, é porque ela não era rastejante antes da maldição. E o diabo começou a observar, e observe aqui comigo, irmãos, a ciência, ela diz assim, quando ela quer provar a evolução, vocês já viram na escola aquele gráficozinho lá do macaco, e vai vindo, e até que chega no chimpanzé, e depois o homem. Mas aí há uma diferença muito grande, há um salto muito grande nessa evolução, para de um chimpanzé se tornar um homem. E a ciência sempre diz o quê? Entre o chimpanzé e o homem, há um elo perdido. Quantos já viram isso na escola? Esse elo perdido, a irmãzinha Hannah, né? Levantou a mão ali. Veja só, esse elo, irmã Hannah, perdido que eles falam, é a serpente.
Por quê? Porque vamos aqui, a ciência diz que viemos de uma evolução. Não. O que realmente aconteceu? Deus criou as coisas de uma forma evolutiva. Como assim? Qual a diferença de não vir de uma evolução e as coisas ser criadas de uma forma evolutiva? É o seguinte, a criação de uma forma evolutiva é que Deus começou a criar pelas coisas mais simples, o girino ali, que depois se torna o sapo, por exemplo. Depois ele criou outro animal mais superior, mais superior, mais superior. Chegou nos animais mamíferos, chegou no leão, e ele foi indo, chegou no macaquinho prego, que é aquele bem pequenininho. Depois criou aquele macaco um pouco mais inteligente, depois o outro, mas nenhum deles veio do outro, evoluiu do outro. Cada uma criação idêntica, ou melhor, única de Deus. E aí ele chegou e criou o chimpanzé. E agora o próximo passo, ele criou a serpente. Mas o problema é que quando fala em serpente, imagina uma cobra. Não, ela se tornou uma cobra depois da maldição. Essa serpente era um animal ereto. E ela era tão próxima do homem que ela raciocinava e ela pensava. Como posso provar isso? Gênesis capítulo 3. Ela não chegou para Eva e conversou com Eva? Ah, mas papagaio conversa. Papagaio não raciocina. Papagaio repete o que ensinaram ele falar. Mas a serpente raciocinava. Ela chegou e disse: olá, bom dia, irmã Eva. Eva disse: bom dia, dona serpente. Ou dona não, porque era um macho, né? Bom dia, senhor serpente. E a serpente disse: que dia maravilhoso é esse, não é? Sim, muito lindo, Eva disse. E aí a serpente foi aprofundando. Olha a estratégia. Deus é maravilhoso, não é? Olha quanta coisa linda Ele criou. Quanta coisa gostosa para comer, para viver. E Eva diz: sim, esse Deus que nós servimos, Ele é grande demais. Daí ele captou, aguçou o sentido de Eva para a questão de aproveitar a criação, as coisas. Daí ele disse: Eva, me diz uma coisa. Deus não disse que você podia comer de tudo? E Eva diz: sim, Ele disse que nós poderíamos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer no sentido ali não era degustar, era comer, podia ser comer frutas, ou também fazer coisas. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal era o sexo, que era proibido por Deus. Então, a serpente disse assim, e Eva disse: porque ele disse que o dia que nós comer desse fruto, nós morreremos. Não, irmã Eva, você acha que esse Deus glorioso, maravilhoso, a essência do amor, terá coragem de matar vocês, filhos? É que Deus, Eva, sabia que no dia que vocês comessem, seus entendimentos seriam abertos, e vocês seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aquilo prendeu Eva. Se é para conhecer um outro lado que eu não conheço. Então, para a serpente fazer isso, vocês entendem? Ela tinha que ser como um homem safado que chega para uma mulher casada e começa a argumentar, e começa a insinuar, e começa... Foi o que ele fez. Um chimpanzé não podia fazer isso. Mas o diabo, quando ele estudou, ele viu. E ele viu, a serpente é muito próxima do homem. E eu estudei a biologia, o DNA, e eu vi uma coisa: o DNA dela é muito parecido com o do homem. E ele disse para os diabos: e eu acredito, se nós fizermos uma cruzar essas sementes, vai nascer outro ser. Aí os diabos aplaudiram o diabo, por certo, os demônios aplaudiram Satanás. E ele disse: essa é a minha ideia genial, que Deus não conseguirá me vencer.
Como que ele não conseguirá vencer? É muito simples, o diabo disse. Ele não disse que se eles, os filhos, comerem, eles morrerão? Sim, ele disse. Então, se eu fizer com que eles comam, ele se obrigará a matá-los. E se ele matar, então ele não é mais um Deus de amor. Então nós acabamos com ele. Aí quem sabe um satanazinho lá do fundo gritou: ei, mas se ele resolver não matar? Ele diz: aí está a minha charada. Aí eu pego ele do outro lado. Porque se ele não cumprir a lei sobre eles, então ele não será um Deus justo. Não é um Deus que guarda a sua palavra. Porque ele disse: no dia que comer morrerá. Então se ele não cumprir a sentença, eu pego ele do outro lado. Ele vai ser vencido, porque eu vou dizer que ele é um Deus que não cumpre a palavra. E sendo assim, ele não é perfeito. Eu penso que o inferno todo aplaudiu o diabo e o exaltaram. Agora é o fim, agora nós vamos vencer, é a batalha final. E ele vai lá e consegue a primeiro estágio da sua estratégia: derruba Eva, faz ela pecar, faz Adão pecar. E agora, eu imagino, irmãos, que ele chama os demônios e diz: vamos ficar atrás desses arbustos e nós vamos assistir a cena mais linda, a cena mais alegre, que é ver esses filhos de Deus. E o diabo falava com raiva, porque ele sabia que um dia ele estava com Deus e agora ele não tinha mais os favores de Deus, e que Deus nos colocou acima do diabo, e ele queria ver o nosso fim. E ele dizia: e nós vamos assistir eles sendo devorados por Deus, e mais, além de nós assistir eles sendo acabados, nós vamos proclamar a vitória dizendo: nós te vencemos. Porque agora você não poderá dizer que é amor, porque amor não mata, amor não acaba com ninguém. E quando Deus chega no finalzinho daquela tarde, irmãos, e chama por Adão, e Adão escondido, e o diabo diz: ele não vai poder se esconder por muito tempo, está perto. De repente Deus encontra Adão, e Deus diz: Adão, por que tu fizestes isso? O diabo cutuca os seus demônios e: é agora. Adão disse: a mulher que o Senhor me deu me enganou e eu comi. Eva, por que fizestes isto? A serpente me enganou e eu comi. E o diabo pensou: está chegando, é agora. De repente, Deus vira para a serpente e diz: serpente, porque tu fizeste isto, maldita será, e sobre teu ventre andará, e todos os dias da terra tu comerás do pó da terra. O diabo olhou e disse: é agora. Os próximos a serem acabados é os filhos. Mas daí ele vira para Adão e Eva e traz a mais linda e preciosa profecia, e diz assim: eis que do ventre da mulher surgirá uma semente que esmagará a cabeça da serpente, que esmagará a cabeça do diabo. Oh, irmãos, o diabo achou que Deus não tinha para onde saltar. Ele disse: mas como é isso? Ele assumir pagar por eles não pode, porque se ele morrer, acabou Deus. Ele teria que matá-los, mas ele disse que agora surgirá uma semente. Que semente é essa? E o diabo já começou a pensar, e logo ele chegou à conclusão: semente é um filho. Porque o diabo disse, eu gerei uma semente através da serpente, que vai ser a minha geração aqui. Então quer dizer que surgirá uma semente do ventre da mulher, e que essa semente vai me vencer. E aí o diabo começa, irmãos, a tentar esse propósito. Quando ele vê Abel, tão puro, tão santo como Deus, ele diz: essa é a semente que vai me vencer. E ele vai e mata Abel. Mas ele vê que Deus continua em seu projeto. Matei a pessoa errada. Aí vem um profeta, ele diz: olha, esse aí está tentando ser justo e santo, quem sabe é esse que vai me vencer. Mata o profeta, e vai matando os profetas, e vai matando os profetas. Mas de repente,
sem sexo, sem nada humano, Deus gera uma semente no ventre de Maria. E quando nasce aquele bebê, o diabo pensa, eu acho que agora chegou mesmo. Mas veja que ele ainda estava em dúvida. Porque quando ele olhava assim, eu já matei tantos e não era, será que eu vou errar de novo? E veja que quando ele aparece e ele encontra Jesus, ele fala, se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Ou seja, eu quero saber se você é a semente. Mas Jesus foi levando ele, irmão, no mistério, e foi levando, e não se manifestava, e não dizia, e foi levando, e Jesus foi vencendo em todos os momentos, foi vencendo o diabo, e o diabo foi caindo. De repente Satanás disse, eu não consigo vencer ele como venci os outros, marcando com o pecado, mas eu tenho uma arma poderosa, que nenhum conseguiu me vencer, é a morte. Nem Abel, nem José, nem Abraão, nenhum dos santos puderam voltar, e eu vou matá-lo. Olha o diabo sendo burro outra vez, porque ali, ao fazer isso, irmão, ele ajudou Deus a concretizar o seu plano da redenção. E quando Cristo, irmãos, morre ali na cruz, o diabo desce ao inferno para festejar, nós o vencemos, mas de repente, irmãos, as portas do inferno são chutadas, e lá entra Cristo, e o diabo diz o quê? Você não poderia estar aqui, você foi perfeito, aqui só vem pecadores. Ele diz, Satanás, acabou a farra, me entrega a chave da morte do inferno. Aleluias! Ali o diabo foi derrotado, irmãos. E com essa derrota, ele ficou sem a chave da sua própria casa. Louvado seja Deus! Mas essa batalha ainda não foi a final, porque o diabo é persistente, ele não se entregou, ele disse, eu vou continuar. E ele olhou para o projeto de Deus, e ele viu que Deus disse assim, quando Jesus foi indagado sobre casamento e divórcio, e eles disseram, é lícito o homem deixar da sua esposa? Jesus disse, não é lícito. E eles disseram, por que Moisés então nos ordenou dar carta de divórcio a elas? Jesus disse o quê? Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Aí vem a palavra-chave agora. Mas, no princípio, não foi assim. Quando Jesus fala isso, o diabo capta. Ele, para vencer a mim, ele quer que tudo que foi no princípio volte. E no princípio ele tinha um pequeno Deus na terra, que era Adão. Esse homem podia criar, esse homem podia falar, e as coisas vinham à existência. Eu estou entendendo. O diabo disse, eu estou entendendo. Ele vai redimir os seus filhos, a tal ponto que vai trazê-los, eles tão próximo dele, que no fim, ele vai se encarnar em seus filhos, até que seus filhos farão o mesmo que Adão fez antes da queda. E o diabo diz, então, se é assim, vamos para a batalha. Eu tenho uma semente na terra, e eu vou levar essa semente a ser tão destrutiva, tão imunda, a tal ponto de parecer comigo. E quando chegar a isso, eu vou me encarnar também. E essa vai ser a nossa batalha final. E Deus tem vindo, irmão, pela restauração da palavra, cada vez trazendo nós mais para perto, mais para perto, mais para perto. E quando chega agora na mensagem do tempo do fim, o profeta diz, a minha mensagem é o sinal. Ou seja, é a vida voltando de volta para o grão. E aí, Deus toma o profeta, irmãos, eu gosto disso. Vocês estão me acompanhando? Estão tão quietos? Será que você está sendo abençoado? Aí Deus toma o profeta, e o profeta vai caçar esquilos. E ele anda por ali, tenta esquilo de um lado e do outro, e não consegue. Ele era um hábil caçador. De repente, quando ele não consegue, ele se assenta no tronco de uma árvore e começa a meditar nas escrituras. E quando ele está meditando, vem para ele aquela escritura, se tu tiveres fé, tu pedirás a esta montanha, mova-te, e ela se moverá.
E o profeta disse: eu não consigo entender isso, porque eu estou acostumado a dizer para Deus: Senhor, faça, e Ele faz. Eu digo: Senhor, cura o enfermo, Ele cura. Eu digo: Senhor, levanta o paralítico, Ele levanta. Eu digo: Senhor, ressuscita o morto, Ele ressuscita. Mas essa escritura não está dizendo que eu pediria para Ele fazer e Ele faria. Essa escritura está dizendo que eu diria para a montanha se mover. E o profeta diz: eu não consigo entender isso. De repente, irmãos, ele ouve aquela voz que disse: é isso mesmo, exatamente como está escrito, tu dirás. O que Deus estava fazendo? Levando ao princípio, porque no princípio Adão não dizia: Deus, o senhor pode parar esse vento para mim? Não, Adão dizia: esse vento está me atrapalhando. Vento, por favor, pare. Ou sopre para outro lado. Ele era um pequeno Deus, ele dominava a natureza. Aí Deus disse para o profeta: é exatamente como está aí, tu dirás. Aí a voz disse: me diz uma coisa, o que você está fazendo aqui? O que você estava procurando por aqui? E o profeta disse: Senhor, eu estava procurando esquilos, mas eu não achei nenhum. E a voz disse: então, fale a palavra. Estão captando? Ele não disse: então, peça para mim criar esquilo. Não, não, fale a palavra e o esquilo aparecerá. E o profeta diz: eu me coloquei de pé, e de repente, quando eu sinto uma super unção veio sobre mim, e eu abri a minha boca e disse: haja esquilo no galho daquela árvore. E o esquilo foi criado pelo poder da palavra falada por um homem. Ali Deus estava dizendo: meus filhos voltarão a usar a autoridade que Adão tinha antes da queda, porque se eu não fizer isso, o diabo sai como vencedor. E por 5 vezes esse poder foi manifestado na vida do profeta. Quando aquela tempestade vinha e cobriria de neve, o profeta seria morto pela neve, e ele estava tentando fugir, e a voz disse: pare, e ele parou. E ele pensou consigo: parar é morrer. Logo essa tempestade vai cobrir tudo. Mas a voz disse: quem é que criou os céus e a terra? Ele disse: foi o Senhor. Então a voz disse: então fale a palavra. E o profeta disse: de repente aquela unção veio sobre mim, e eu levantei minha mão e disse: tempestade, eu te ordeno, pare. Nuvens, volte para o seu lugar. Sol, volte a brilhar. E instantaneamente, irmão, o vento virou, as nuvens foram e o sol brilhou. E no outro dia, o profeta pegou sua caminhoneta, ele estava no acampamento do mato, e foi até um posto de combustível, comprar alguma coisa. E ele chega ali, e o frentista vem para abastecer a sua caminhonete. E o profeta diz: olá, amigo, que dia lindo é hoje. E o frentista disse: muito estranho. A meteorologia disse que nós teríamos 4 dias de nevasca, e de repente, sem compreender, tudo foi embora, e o sol voltou a brilhar, e o homem não sabia que estava diante do vaso usado por Deus. Ah, mas isso foi para o profeta. Olha o que o irmão Branham disse: o que vocês viram em partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Aqui eu encerro a mensagem dessa noite, irmãos. Vocês viram que Deus, por todos os séculos e milênios, Ele teve homens e mulheres lutando contra o diabo. Teve ou não teve? Mas agora nós chegamos ao final de tudo. As sementes que surgiram em Gênesis, a semente do bem e a semente do mal, vieram por 6.000 anos, e elas chegam agora ao final do ciclo. E nesse final de ciclo,
Deus diz assim: essa minha semente que caiu, e eu vim restaurando durante todo esse tempo, ela está voltando, e agora eu enviei um profeta que veio para trazer tudo o que faltava, e agora através dessa mensagem, um povo será preparado, e eles se tornarão tão iguais a mim, a tal ponto que eu me encarnarei neles nos últimos dias, e eles abrirão a boca, e falarão, e será a minha palavra, para criar, para fazer, para chamar filhos que estão no mundo, chamar de volta, você terá autoridade. Mas na batalha final o diabo está tentando fazer o mesmo. E ele veio durante todos esses séculos também com um demônio, um espírito chamado anticristo, combatendo a palavra. E ele veio por todo esse tempo. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos o diabo se encarnará no anticristo. E fará o quê? Até fogo descer do céu para enganar as pessoas. Essa será a batalha final. Deus encarnado em seu povo, o diabo encarnado no seu anticristo, na besta. E através da besta, o diabo pensa assim: eu vou fazer prodígios, eu vou fazer coisas maravilhosas, e eu vou enganar esse povo de Deus, e eles vão me adorar dizendo que eu sou Deus. Eles vão achar que eu sou o próprio Deus deles. Sim, ele fará com que a maioria da humanidade se incline, mas não conseguirá fazer um povinho pequeno, porque esse povinho pequeno tem profeta, porque esse povinho foi ensinado, foi ajudado, foi encaminhado por Deus, e não seremos enganados. E a Bíblia diz que todos que não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão enganados pela besta. Todos que não têm o nome escrito, mas eu tenho, você tem, porque nós fomos chamados, igreja, nós fomos chamados para a decisão final, para a batalha final. Por isso que o diabo tenta te judiar, tenta te jogar complexo, depressão, tenta te fazer achar tão pequeno, tão insignificante, porque ele quer bombardear sua mente, ele sabe o que te espera. Não dê ouvido para isso. Você é grande, você é importante nas mãos de Deus. Você foi escolhido, irmã Zélia. Nós poderíamos ser escolhido por Deus para viver na primeira era. Nós poderíamos ter escolhido para nascer na segunda ou terceira. Mas Deus disse assim: não, eu preciso de um povo especial. É na última batalha. E ele me viu na eternidade, irmão Beto. Ele viu o Senhor. Ele disse: não, Beto, você não vai nascer na primeira era, você vai nascer na final, porque lá na final é uma batalha final. Ele confiou em nós, igreja. Ele confiou em você. E o mais importante, que ele não disse vão e se virem, ele disse vão e eu estarei convosco. É ele vencendo através de nós, é ele dando murro no diabo, levantando, porque antes do arrebatamento levantará um povo e se posicionará na mesma posição de Adão, exercendo o poder da palavra falada. E concluindo, eu digo, irmãos, olha a sabedoria de Deus, irmão Beto. O diabo surgiu lá no céu. Deus é eterno. E o diabo começou uma luta com Deus. E até então existia só a eternidade. E havendo só a eternidade, se começou uma briga, seria uma briga eterna. Deus disse: sabe de uma coisa? Eu não posso lutar com o diabo aqui na eternidade, porque aqui tudo é eterno, nada termina. Então Deus abriu um espaço na eternidade e criou um espaço chamado tempo. E jogou o diabo. Por que o diabo veio aqui para baixo? Deus jogou ele para dentro do tempo. E tudo que está no tempo tem início e tem fim. Então Deus sabia que no tempo ele poderia vencer o diabo e dar fim a todos o mal.
E todas essas batalhas e tudo que o diabo fez, só glorificou a Deus, só glorificou e engrandeceu o céu para nós. Agora nós sabemos o valor do céu, o valor da eternidade, nós sabemos o valor de ser amado, nós sabemos o valor de ser perdoado. O profeta diz que quando nós estivermos no céu, nós vamos estar cantando, irmão Rivailton, nós vamos estar, irmão Beto, quem sabe o Senhor ali, liderando os cânticos para adorar a Deus. E os anjos que são perfeitos em adoração, eles não conseguirão cantar os seus hinos. Eles ficarão sem entender. O profeta que diz isso, porque eles ouvirão o irmão Beto cantando: fui perdido e fui achado, é a graça que me alcançou. E os anjos vão olhar um para o outro e vão perguntar: eu não sei o que é graça, eu não sei o que é ser perdido. Por isso, irmãos, nós seremos mais felizes do que os anjos. Nosso cântico realmente terá sentido. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Esse Deus é grande, é maravilhoso. Eu espero que você tenha tido acompanhado para entender o processo que a mensagem trouxe para chegar até aqui, aonde estamos na batalha final, aonde Deus se encarnará em seus filhos, o diabo se encarnará no anticristo para a última batalha. E o diabo safado, ele pensa: eu farei milagres, eu farei fogo descer do céu, e essa crentaiada vai cair de joelho diante de mim, achando que eu sou Deus e eu vou vencer a Deus. Satanás, tu sempre perdeu, e a tua batalha já está perdida. Deus enviou um profeta, Deus nos preparou, e nós identificaremos o que é do anticristo, e não se ajoelharemos como Sadraque e Mesaque não se ajoelhou. E a ira, porque a besta será o demônio encarnado. Ela, irmãos, vai bramir com ira, com ódio contra nós, e vai tentar nos perseguir. Mas lembre-se, você não tem natureza do boi para ser sacrifício, como os irmãos da era que foram sacrificados. Nós hoje temos a natureza da águia. E a águia, como que ela age quando há uma pressão vindo sobre ela? Ela abre as asas, ela voa e ela vai acima da tempestade. Quando o diabo vier com ira, nós abriremos as asas, irmãos, e subiremos para a eternidade. Aleluias! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Diga: louvado seja Deus! Você tem razão para adorar? Você tem razão para ser feliz? Glorifique a Deus. Ele merece a tua adoração. Ele confiou em você. Diga a Ele: Senhor, eu não vou frustrar a sua escolha de ter me trazido nesta última era, na batalha final. Não, eu não vou frustrar, porque o Senhor estará comigo. Aleluias! Louvado seja Deus! Vamos glorificar a Deus com louvores. Irmão Beto, louve a Deus. Com a igreja, você solte o teu coração. Se sentir de gritar, de pular, pode fazer. Tudo é para Ele, irmãos. Ele merece. Aleluias. Aleluias. Diga aleluias. Louvado seja Deus. Diga: eu venci. Eu fui escolhido para a batalha final. E essa batalha já está decidida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Céu subiu, tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu, o diabo deu
buscar o que perdi. Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza que o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, por mais que eu lutasse, e por mais que eu lutasse, eu tinha tudo para perder. Eu estava entregando a minha vida, quando Deus surgiu Jesus, o dono do mundo, desceu profundo, foi ao inferno pra me salvar. Tenho a chave desta vitória, e aquele decreto por terra caiu. Jesus é o mesmo que desceu do céu. Jesus é o mesmo que ao céu subiu. Tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu o diabo devolveu. Feliz sou eu. A ele a glória. Aleluia. Aleluias! Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Bem forte, Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele é o grande conquistador. Louvado seja Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu não posso despedir sem dar a oportunidade. Se alguém entre nós que ainda não tem entrado para esse corpo de Cristo na terra, que seguem a palavra de Deus, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, não importa como tenha sido sua vida pregressa, se você se identificou com a palavra, então é porque você já antes da fundação do mundo fazia parte deste povo seleto, que vai vencer com Cristo essa batalha final, uma batalha que já está vencida, só falta o momento do resultado aparecer. Você gostaria de fazer parte desse povo? Aceitar a Jesus como teu Salvador, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados? Se alguém, levante sua mão. Se a palavra, eu não faço insistência, porque se a palavra não convenceu você, não é minhas palavras que vão te convencer. Mas se alguém deseja, levante sua mão para que eu saiba. Mesmo jovens que nasceram na igreja, mas nunca tomaram a decisão. Você sentiu que você precisa tomar essa decisão. Levante suas mãos para que eu saiba. Quero orar por você. Há alguém entre nós? Ou alguém que está afastado, desviado, está fora da comunhão e você gostaria de retornar? Pode levantar a sua mão também, eu estarei orando por você. Se não há ninguém, mas leve contigo esse convite e não deixe para decidir quando for tarde demais. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial,
É tão maravilhoso, Senhor. É tão ruim, tão triste alguém entrar numa batalha sem saber o resultado dela. É apreensivo, mas o Senhor já mostrou, inclusive o Senhor transladou o nosso profeta naquela visão, que não foi uma visão, foi uma transladação, porque ele viu ele saindo do seu corpo e entrou na região dos salvos, e ali uma grande multidão veio, e alguém disse: esses são os Branas. Então o teu servo profeta, Pai, disse: os Branas são poucos na terra, eu não tenho tantos parentes assim. E a voz, o anjo disse: não, eles não são Branas como de sangue, eles são os teus convertidos, os convertidos da sua mensagem. Lembre, irmãos, que aquela foi uma visão antecipada, porque na época o grupo que cria na mensagem era muito pouco, mas Deus mostrou aqueles que haveriam de vir, e eu creio que eu estava lá entre aquela multidão, você também naquela visão antecipada. Então não há como você não estar lá, o teu lugar já está preparado por Deus, e você sabe disso, porque a Bíblia diz: se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Não haveria desejo do céu, não haveria desejo do arrebatamento se não houvesse um arrebatamento para você. Por isso que há essa sede em você. Mesmo quando você falha, você logo se arrepende, você fica frustrado e diz: Deus, eu não concordo com isso, eu não nasci para isso, eu nasci para te servir. Isso é porque você tem a natureza dos céus. Pai celestial, ajuda meus irmãos, Pai. Faça com que eles sejam encorajados pela tua palavra. Somente palavras não vão fazer isso, mas se o Senhor inspirar a palavra que veio esta noite e ungir nesses corações, Pai, esses irmãos andarão pelas ruas de cabeça erguida, como cidadão dos céus, Pai, porque assim eles são vencedores, são os chamados de Deus, como peregrinos em terra estranha, vieram para uma batalha final em favor do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh Deus, nós somos teus filhos chamados. Obrigado, Senhor, e confirma isso, encoraja cada um de nós, Pai. Levanta o desanimado, fortaleça, Pai, as pernas trêmulas e cansadas, e renova-nos para caminhar até o final. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um, e que o Senhor nos leve de volta a nossas casas, guardados, protegidos por o teu Espírito Santo, nos ampliando cada vez mais o seu amor e a sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluias. Louvado seja Deus. Ainda vamos orar pelos pedidos que vieram. Primeiramente temos aqui testemunhos. Irmã Samara Carmen, filha do irmão Alex, testemunha que foi atacada pela asma, foi internada e quase faleceu, mas depois da oração dos irmãos, Deus entrou em ação e a curou. Quantos aqui lembram que a igreja orou pela filha do irmão Alex? Aleluias! É assim que nós devemos orar, crendo que Deus vai fazer. Eu não sei se está aqui uma irmã que o esposo dela falou comigo e disse que ela estava com uma enfermidade e ela tem estado bastante abalada, e até disse para ele: eu não quero morrer agora, minhas crianças são pequenas. Se você está aqui, depois no final do culto você virá à frente e nós vamos orar por você, ungindo com óleo, e você vai voltar e vai fazer os exames, e você vai ver as coisas mudando, e você vai ter saúde, vai ser curada, e vai criar os seus filhos para Deus. Eu creio assim. Se você crê, então está encerrado esse problema. Aleluias. Pedidos de oração. Sofia pede em favor de sua nora Marilu, que passou por cirurgia e está com inflamação. Rosângela Ricieri pede por Patrícia, que fará uma cirurgia na cabeça esta semana.
Irmã Francisca pede por sua família. Felipe pede por seus filhos e família. Elaine de Paula pede por si e seu marido David da Silva. Nilza Machado pede por si e sua família por libertação e conversão. Paula Tamara Silva pede por sua família e por libertação dos vícios e cura e conversão. Simone D'Alfonso pede oração por seu filho Luiz Henrique, que vai fazer uma cirurgia esta semana. Guilmar Moraes pede por si. João Aparecido Gonçalves da Silva pede oração em favor de uma conhecida que está com depressão muito forte. Marlene Ignácio pede oração por si e seus filhos. Há mais pedidos? São esses, vamos orar por eles então. E se porventura a irmã a qual eu falei não estiver, eu sei que ela ficará sabendo disso. Somente tenha fé e quando você vier no próximo culto, após o culto, por que eu falo após o culto? Eu creio na oração em qualquer momento, mas há algo especial na oração após o culto. Lembro que o profeta havia casos que ele pedia para as pessoas virem até ele quando a unção estava sobre ele, porque há um aditivo maior e eu creio nisso. Amém? Então vamos orar. Pai Celestial, esses muitos pedidos que vieram, pessoas enfermas, pessoas que vão, como essa irmã, vai passar por cirurgia na cabeça. Pai, todos os tipos de problemas apresentados, pessoas com depressão, pessoas pedindo por libertação. Deus, como o Senhor curou a filha do irmão Alex, estava, ó Deus, até mesmo prestes à morte, mas o Senhor entrou e curou ela. O Senhor é o mesmo, Pai, e assim eu oro por essas vidas, repreendo a morte de sobre elas, repreendo a pressão da depressão, angústia, ansiedade, repreendo todo o mal e peço que o Senhor os dê a cura e a libertação, a salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que Deus os abençoe, saúde cada um dos seus irmãos. E se você quer sair agora, saia. Se você quer ficar um pouquinho ainda orando, o irmão Beto estará cantando mais um hino, mas já estamos despedidos. Que Deus vos abençoe, que todos tenham uma semana abençoada. Todo o mal está repreendido e qualquer plano do diabo contra você não prosperará, se você assim crer. Amém? Deus os abençoe.